Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos, mas de uma forma mais prática, com um capítulo novo, certo? Na aula passada, a gente fez a correção das atividades. Então, agora a gente vai começar um conteúdo novo. A gente vai falar do assunto imperialismo e vamos começar os nossos estudos. Peguem o livro, peguem caderno, peguem lápis, caneta e vamos começar fazendo algumas anotações, certo? Sobre o que a gente vai estudar durante esse capítulo. Então, meus amores, dando continuidade aos nossos conteúdos, coloque aí no capítulo 10, na página 216. Nós vamos estudar o imperialismo no século XIX, ou também chamado de neocolonismo. Então, nós vamos entender o imperialismo e o neocolonialismo com base na sustentação do capitalismo no século XIX, início do século XX. Nós vamos ver o processo que levou as potências a buscarem uma política imperialista. Vamos analisar a política imperialista nos continentes asiáticos e africanos. Vamos compreender os conceitos e a aplicabilidade das ideias que norteiam a política imperialista e sua base de sustentação. E vamos destacar as consequências dos processos imperialistas e como ficou a situação das nações que foram exploradas. E vamos analisar também a política imperialista nos continentes asiáticos e africanos. Então, nós vamos dar início ao nosso conteúdo. O imperialismo no século XIX, também chamado de filho da industrialização. Então, como nós sabemos, a Revolução Industrial ela teve início na Inglaterra, não foi? Então, no fim do século XVIII. No século seguinte, ela se expandiu para outros países da Europa. No princípio, essa revolução ela esteve ligada à indústria têxtil, e quem passou a ditar as regras desse novo mundo foram as máquinas a vapor. Nós vimos também que no século XIX a industrialização se expandiu, atingindo outros países europeus, como a França, a Alemanha e a Itália. Só que nos Estados Unidos, os primeiras indústrias se instalaram no fim do século. As primeiras indústrias se instalaram no fim do século XVIII. Então, no entanto, foi apenas na segunda metade do XIX que a indústria americana recebeu um impulso. Então, o processo imperialista ele foi uma prática característica do século XIX e XX. Só que a gente tem que destacar que é importante as bases de concepções e aplicabilidade desse sistema são uma condição fundamental para que as potências pudessem enriquecer ainda mais. Então, nesse sentido, nações que sofreram com o processo de colonização passaram séculos mais tarde a vivenciar as contradições do sistema capitalista, que por sua vez gerou inúmeras consequências até os tempos atuais. Então, a gente vê aí o colonialismo do século XV e XVI, vezes o neocolonialismo do século XIX. E qual foi o fator responsável por esse imperialismo? Então, dentro do contexto histórico, a economia industrial no final do século XIX ela sofreu profundas transformações. Além da fabricação de motores a gasolina e diesel, a energia elétrica passou a mover indústrias e também o cotidiano das pessoas. As ruas e casas elas poderiam agora ser bem iluminadas. Além disso, várias indústrias se destacaram na fabricação de diferentes produtos, como aço, os motores, navio e gasolina. Então, quais foram os fatores responsáveis para que isso acontecesse? A necessidade de expandir o universo econômico. O objetivo principal de cada um era dominar o mercado e barrar os concorrentes. Dessa forma, estava nascendo o chamado capitalista monopolista e aí o capitalista financeiro. O poder político, militar e europeu, o mito da superioridade racial e cultura europeia também foi um fator responsável, a limitação e a busca de novas áreas para investimento e a busca da mão de obra barata e materiais simples. Então, assim, foram grandes transformações. E aí a gente entra com os grandes impérios coloniais, que foi a Inglaterra e a França. A expansão imperialista. Entre os anos de 1873 e 1895, a economia capitalista ela passou por momentos muito críticos, quando a oferta por produtos foi maior do que a procura. Então, assim, as empresas elas cresceram muito e a produção de mercadoria também.
Só que as vendas, elas não acompanharam esse ritmo. E aí houve a diminuição da produção e a demissão dos trabalhadores. Muitas empresas fecharam e a população passou por sérias dificuldades. Os capitalistas eles encontraram uma saída para a crise, exportando capitais, isto é, tornando-se donos das empresas localizadas de outros lugares. Então, assim, houve grandes impérios coloniais e esses impérios coloniais eram participativos, Inglaterra e França. Inglaterra com o domínio de 1/5 do planeta e a França com a expansão da África até a Indochina. Mas esses grandes impérios coloniais tiveram consequências, que foi a partilha da África e estabelecimentos de fronteiras fixas ou artificiais e a influência cultural europeia. Mas também houve a exploração e o subdesenvolvimento, uma nova etapa da globalização da economia e os conflitos e fatores da Primeira Grande Guerra. E aí a gente tem no mapa a imagem a África na Idade Média e no início da Idade Moderna, as divisões que eram dentro desses grandes impérios. A África depois o neocolonialismo. Então, assim, o que era o neocolonialismo? As igrejas cristãs, elas tiveram uma parcela de contribuição na expansão imperialista, pois pregavam essa dominação que se tratava de uma missão cujo objetivo era converter os pagãos ao cristianismo. E aí, no século XIX, os países capitalistas ricos construíram verdadeiros impérios coloniais na África e na Ásia. E aí passou-se a chamar de neocolonialismo. Esses impérios. Então, no contexto do imperialismo, boa parte dos africanos sofreu bastante. Muitos deles ficaram com as piores terras para garantir sobrevivência, pois as melhores passaram a pertencer às empresas coloniais que produziam exportação. Então, um exemplo disso é onde muitos africanos lutaram contra a dominação, mas as armas utilizadas por eles eram incapazes de vencer os colonizadores. Há registro de alguns africanos que foram mortos dentro da sua própria casa, além de terem sofrido tipos de tortura. Então, assim, foi uma expansão muito grande, um contexto muito grande, num processo exploratório para as nações africanas e asiáticas. Os Estados Unidos, eles destacaram a doutrina chamada Monroe, onde tanto a parte dos europeus quanto dos norte-americanos acreditava ser mais evoluído do que os povos africanos, asiáticos e nativos. Por isso, ambos justificavam o uso das riquezas naturais desses povos. Tendo isso como base, eles faziam as justificativas e discutiam a respeito da exploração econômica e financeira do território africano. Então, os países europeus e também os Estados Unidos, eles eram muito capitalistas. E aí, o que aconteceu? A própria ocupação de parte desses territórios, no caso, tanto o europeu como dos Estados Unidos, foi a partilha da África, onde houve a reunião para discutir o destino do povo africano, chamado Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim ela foi realizada em 19 de novembro de 1884 e 26 de fevereiro de 1885, onde teve como objetivo organizar, na forma de regras, a ocupação da África pelas potências coloniais. Então, a partilha da África, ela trouxe consequências. Ela dividiu as famílias e misturou os povos. E quando as famílias ficaram independentes, passaram a morar em um mesmo país, com povos, com culturas e idiomas diferentes. Então, a dominação imperialista do século XIX recebeu o nome de neocolonialista devido à formação de novos impérios coloniais, onde houve a entrosação da França e da Inglaterra, que foram dominando o continente africano. A África francesa e também chamado de África inglesa. Voltando aqui um pouco a falar sobre a Conferência de Berlim, 14 países europeus e os Estados Unidos se reorganizaram para organizar o espaço africano para as grandes potências, estabelecendo a sua ocupação. Então, assim, esse é o mapa da África colonial em 1913. Aqui são os países que fizeram parte da Conferência
de Berlim, que estavam atuando lá. E a consequência da ocupação? Olhem essa imagem aí, analisem essa imagem e formulem uma resposta para essa imagem sobre a consequência da ocupação do continente africano devido ao imperialismo, certo? Então, o que vocês vão fazer? Depois que eu expliquei aqui o conteúdo, vocês vão fazer uma breve leitura do capítulo, entendendo o que eu quis passar na aula e vão responder as atividades referente ao conteúdo, certo?